Carlos Alberto Spirinelli Ramos, que vai falar para a gente de longe, né? Mas eu primeiro queria perguntar para você, Carlos, agradecer, óbvio, né, a tua participação, a disponibilidade desse tempo, né? E perguntar como é que você está, como é que você vai. Eu tô bem, Zé Luiz. Você só esqueceu de dizer que nós somos amigos também há já quantos anos? Não, nem vamos falar, né? Nossa. Nem precisamos falar. Mas eu tô bem, tá bem, graças família? a Deus tô bem. Tudo bem, tudo certinho. Frio aqui em Vegas, o dia mais frio do ano por enquanto. É bem atípico, né? Las Vegas normalmente é uma cidade quente. Ela é de quente para muito quente, né? Normalmente. Mas hoje tá frio, tá 0 graus, tá nevou nas montanhas ao redor de Las Vegas, que é outro fato bastante inusitado. Então nós estamos curtindo uma época diferente aqui em Las Vegas. Normalmente a gente curte sol, piscina e muito ar-condicionado, mas realmente esses últimos dias, e principalmente ontem e hoje, está bastante frio. Como é que foi o teu começo? Como é que você pensou na odontologia? Como é que ela surgiu para você como um garoto, né, do Paraná, ou você era de São Paulo? Paraná. Você fez a sua faculdade? Você fez a sua faculdade? Fiz a UEL. Você nasceu em... Nasci em Londrina. Nasci em Londrina. Nasci e criado. Minha família todinha de lá. Como surgiu a odontologia? Tinha dentistas na família? Não. Então, não. Essa história é interessante, pouco conhecida. Eu era praticamente o mais novo da minha turma quando entrei na faculdade e só entrei em odontologia porque a minha irmã era engenheira, né? E meu irmão estava cursando medicina e eu sou o mais novo e eu não queria nem fazer engenharia para não competir com a minha irmã, nem fazer medicina para competir com o meu irmão, mas queria entrar no curso que naquela época, né, medicina era 120 candidatos por vaga, odontologia era praticamente 100, né, candidatos por vaga, universidade pública em 1982, 83. Uma baita escola, né? Uma escola boa, uma escola bastante clínica. A UEL nunca foi. A UEL foi muito. A UEL é, até hoje, de botar a mão na massa e fazer. Não é uma escola de pesquisa, não é uma escola de muita extensão, né? Põe o aluno na clínica muito cedo, mete todo mundo lá para trabalhar e Deus abençoe, né? Mas, na verdade, a opção de odontologia foi porque eu não ia fazer medicina para competir com o meu irmão. Então, acabei escolhendo, coloquei lá odontologia. E fui descobrir alguma coisa dentro de mim a partir do segundo ano, quando a gente começou clínica. Eu tenho que dizer que eu, como sendo o mais novo da turma, eu fui muito abençoado nessa turma. Essa turma era uma turma maravilhosa, né? Tem nomes nessa turma, como Newton Fall Jr., por exemplo, que era da minha turma de graduação. Hoje o cara é super conhecido aqui nos Estados Unidos como um dos melhores dentistas do mundo, em termos de restauração, de dentística, né? A gente chama de dentística, em termos de estética e tal. E outros, né? Tenho aí Marcelo Martins, que escreveu livros aí de ortodontia, o Alex Otânia, da minha turma, enfim, para citar alguns, né? Mas eu fui muito ajudado, era um grupo muito unido. Como é que foi essa tua relação, por exemplo, de expectativa e realidade? Quando você chega na faculdade, você praticamente não tinha ideia, foi o que você colocou. E começa a entender odontologia depois de algum tempo. Teve algum amparo de professores, alguma coisa vinculada à educação continuada já, algum curso, alguma iniciação científica? Sim, eu tive. Naquela época, você sabe, meados aí dos anos 80, a gente não tinha tanta opção de curso de especialização, né? E não tinha uma expectativa de fazer especialização, sim. Mas eu tive um mentor, o Dr. Caneu Ocano, já falecido, que era professor de endodontia. E ele era uma pessoa bastante sensata, mas muito boa, de um coração assim enorme, maravilhoso.
uma história de vida de muito sofrimento, mas também de muito sucesso, o Dr. Canel conhecia todos os highlights da época, né? Paiva, Dedeus, trazia o Dedeus toda hora para Londrina para dar curso. Isso daí foi me motivando. Eu sempre fui meio narcísico com essa história de dar aula. A verdade é essa. Eu me imaginava dando aula, achava um barato, né? Mas entre você querer e você poder, existe um caminho. Quando tão logo eu me formei, Newton Fall veio para os Estados Unidos e eu fui para o Japão, numa bolsa de estudo curta que foi oferecida. Eu fui agraciado com a bolsa, passei no concurso, fui agraciado com a bolsa e fui para o Japão. E em Tóquio conheci vários aspectos da Universidade de Tóquio. Fui também em consultório particular, participar, passar o dia com alguns dentistas. Só te interrompendo, quando você sai da faculdade, você já tinha o foco da endo. Quando a folhinha começou a diminuir, lá faltam 20 dias, 30 dias, você já sabia o que você ia fazer. Eu tinha uma influência muito grande do Dr. Canel, é verdade, mas eu não, naquela época, você se lembra, a gente não podia sair e fazer especialização, a gente tinha que ficar 2 anos fazendo clínica geral, era um pré-requisito para você fazer especialização, né? E eu fui para o Japão, voltei com a sementinha ali de alguma coisa, poxa, pode ser que vire alguma coisa, mas logo caí no dia a dia do consultório. Montei consultório, comecei a trabalhar em empresas também, como dentista, algumas empresas grandes da nossa região lá, que ofereciam tratamento odontológico para os funcionários, e eu fui me capacitando ali também, trabalhava sábado, o dia inteiro, né? De segunda a sábado, o dia inteiro. Eu lembro que eu chegava em casa no sábado, 5h30, 6 horas da tarde, tomava um banho e ia passear. 2 questões. A primeira questão é importante essa saída do Brasil? Você julga interessante para o recém-formado fazer essa análise panorâmica de uma odontologia fora daqui? Ponto número 1. Ponto número 2. Como você conseguiu fazer isso? Se você teve um suporte familiar, se tinha uma bolsa de estudos, se você recebeu isso por alguma vantagem pessoal, pelo teu conhecimento, pelo teu teste? Foi respondendo o número 1, foi importante porque quebrou um pouquinho o estigma do desafio de estar no exterior, né? Eu não falava inglês, eu não falava nem inglês nem japonês, pra você ter uma ideia. E fui lá e meio que tentando e tal. Então foi um desafio, mas foi legal. E em relação a apoio, sempre tive apoio da minha família, Zé Luiz, não posso negar. Os meus pais sempre foram extremamente proativos em relação a apoio financeiro, emocional. Até hoje, meu pai tem 86, minha mãe tem 84, 83. E até hoje eu tenho esse apoio deles, até hoje. É impressionante, fui muito abençoado. Sou muito abençoado. E espero poder passar a mesma coisa para minha filha também. E aí você voltou e começou a trabalhar. Noves fora, eu não precisei, não. Eu tive bolsa, né? Fiz o concurso, tinha mais ou menos 70 candidatos para aquela bolsa de estudo. Era uma bolsa de estudo providenciada pela Sony na época, né? Uma excelente bolsa de estudo. Provia a gente de tudo e ainda sobrava dinheiro, tá? Bom, mas enfim, aí eu voltei e comecei a fazer clínica geral. E nessa clínica geral, né, os casos de endo foram se avolumando, tanto no consultório quanto no trabalho nas empresas, e eu comecei a perceber que existia uma certa afinidade aí, né, uma certa possibilidade. Passados 2 anos, aí eu comecei a fazer minha pós-graduação, que eu fiz especialização em Bauru, na FOB. Né? Então, pegava o carro, ia para Bauru, passava o final de semana lá. A especialização era toda quinta, sexta e sábado, eram 3 dias todas as semanas. Então, eu trabalhava de segunda a quarta e quinta, sexta e sábado, especialização.
A carga horária naquela época permitia fazer especialização em 1 ano e meio. Então eu fiz em 1 ano e meio. Só que aí, durante a especialização, surgiu aí a vontade também daquele sonho de dar aula. Apliquei para o mestrado. Naquela época também existia uma prova pesada, eram 2 dias de prova para entrar no mestrado. Entrei no mestrado e o mestrado era dedicação exclusiva. Aí tinha que morar em Bauru. Fechei consultório, fechei tudo. Peguei todas as economias, vendi uma moto que eu tinha, vendi meu carro, comprei um mais barato e fiz um pé de meia ali para poder, junto com a bolsa de estudo, para poder fazer o mestrado, e já engatilhei no doutorado também. Nesse meio tempo eu fiz a primeira prova para entrar na UEL como professor, levei pau, mas não desisti. Assim que abriu a outra vaga, fiz a prova de novo e aí entrei. E você está me contando comecei a dar aula na UEL, mas nunca deixei do professor Carlos, que na verdade fez todo o investimento para a educação continuada, fez a sua especialização, mestrado, trabalhando eventualmente para pagar essas despesas que seriam do mestrado, eventualmente de aluguel ou coisa e tal. Você já era casado nesse período ou não? Não era casado. Eu esperei terminar para casar, né? Porque eu sabia que ia ser um negócio. E a Patrícia entendeu perfeitamente a situação. A gente conseguiu equacionar isso daí. O bom é que ela morava em Bauru, ela é de Bauru, então foi um ponto positivo para mim. E tinha a bolsa, né, Zé Luiz? Na época a CAPES tinha uma excelente bolsa, até uma bolsa muito boa. Exclusiva, né? Você tinha dedicação exclusiva para essa bolsa. Pagava o meu aluguel, ainda sobrava dinheiro para subsistência, né? A UEL surgiu no segundo concurso, eu consegui passar, aí a minha vantagem foi que eu já voltei praticamente com o doutorado acabado, já voltei como doutor, né? Então me posicionou bem, eu era o único doutor em endodontia ali da universidade, me posicionou bem dentro da universidade, foi uma grande vantagem. Mas eu, um único doutor, mas eu era colega, professor dos meus ex-professores, né? O que você sabe que causa sempre uma certa indisposição, né? Então eu tive que trabalhar muito isso daí para não passar por cima dos meus ex-professores, porém, sendo doutor, eu acabei sendo o chefe da disciplina e depois passei a chefe de departamento e assim por diante. Criamos um curso de atualização muito legal e criamos o curso de especialização também, que foi um sucesso, graças a Deus. Os 12 anos que teve o curso de especialização, de 2000 a 2012, foi um curso bastante legal. Que ainda está lá, que ainda funciona. Não. Quando eu saí da UEL, foi um dos momentos mais difíceis que eu posso dizer para você na minha vida profissional, talvez até na minha vida, foi pedir demissão da UEL. Foi muito difícil. Muito difícil. Eu era um apaixonado, até hoje sou, pela escola, pela docência, pelos desafios. A escola foi minha escola desde o começo, desde a graduação. Eu batalhei muito para entrar na escola, passei algumas dificuldades dentro da escola também, mas nós conquistamos muito espaço lá dentro, né? Eu entrei na escola oficialmente em 94, saí em 2012. A nossa equipe de endodontia até 2012 foi laureada 13 vezes. Um trabalho muito bacana que foi feito durante o tempo que a gente ficou lá. Mas o que aconteceu, na verdade, é que nos últimos anos do Brasil, desde 2008, eu estava mais e mais envolvido com projetos de desenvolvimento, né? E aí no Brasil,
aí no Brasil. Tanto é que o localizador apical baseado no espectro de frequências, ele foi desenvolvido em Curitiba. E eu fiz parte desse projeto, temos a patente, inclusive. E o motor reciprocante cortando para a direita, como deveria sempre ter sido, foi desenvolvido em Israel. E aí também houve uma negociação da patente do localizador apical aqui para os Estados Unidos. Então, eu comecei a ficar triangulando com essas coisas todas. VDW me chamou para ser speaker por conta do movimento reciprocante, muito antes de Gassan Yared, muito antes de todo esse pessoal. Eu já estava indo para a VDW na Europa já para falar de movimento reciprocante, junto com a equipe de desenvolvimento. Tanto é que acabou que a Dentsply abafou a nossa patente para poder ter a patente do movimento reciprocante cortando para a esquerda. Mas deveria ter sido sempre cortando para a direita. Aí você pode usar qualquer instrumento, como o Yared fez na primeira publicação dele, usando a ProTaper. Aquele motor estava usando a nossa patente, minha e do Michael Jacob lá de Israel. Então tem muita história por trás no pano de fundo, tem muita história que ninguém sabe, ou muito pouca gente sabe dessas histórias todas. Como que a Dentsply foi lá e abocanhou, pegou e falou, vocês não fazem mais isso daqui, fica quieto, porque senão as consequências serão graves, né? E, enfim, o que acontece é que eu já estava triangulando internacionalmente desde 2008 e chegou num ponto que eu não conseguia mais fazer nada aí no Brasil. Chegou num ponto que eu comecei a deixar meu consultório de lado, porque eu nunca fui tempo integral na universidade, sempre foi tempo parcial, e mantendo o meu consultório. Mas aí já o consultório não virava mais nada. Na universidade, cada vez mais eu estava mais pressionado para desenvolver mais coisas dentro da escola, né? E eu não podia, porque eu estava também triangulando internacionalmente. Uma hora estava em Israel, outra hora estava aqui nos Estados Unidos, outra hora estava lá na Europa. E até que eu decidi aceitar o convite da Ultradent e me mudar aqui para ter uma atividade só, né? Um emprego só, uma atividade só, um salário só, e acabou. Esse pelo menos era o plano, era a ideia, né? E foi o que aconteceu em 2012. 2012, então, nos mudamos, eu, a Patrícia e a Ana Luísa. Ana Luísa tinha 12 aninhos, e foi uma mudança complicada para ela, porque nós viemos para o estado de Utah, né? Em Salt Lake City, em South Jordan, onde a grande maioria são da religião mormon, né? Nós não somos, e houve um processo de adaptação muito difícil, principalmente para ela. Depois disso, como surge a vocação para a docência? Ali mesmo na especialização, você acha que a especialização pode ser o canal para definir, por exemplo, uma função profissionalizante ou uma função acadêmica? Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que duas coisas, né? Primeiro, quando você existe aquele spark, aquele primeira chamazinha que acende, né? Ela é quase que na maioria das vezes acionada por uma admiração que você tem por um certo professor ou por uma certa equipe, né? Dificilmente você vai ser professor porque você gosta da especialidade em si, né? Muito mais porque você olha, você se espelha, você almeja olha, eu gosto muito do Laje Marx, eu acho ele tão legal, eu gosto do jeito que ele fala, eu gostaria de, né, buscar isso daí dentro de mim, né? Então essa vamos colocar como paixão, essa primeira invocação, né? Ela surge a partir aí da admiração meio que
pessoal que você tem, ou pessoal profissional que você tem por um certo indivíduo ou por certos indivíduos, também pode ser, né? O outro aspecto é o aspecto profissional, né? Já vista que no meu caso, eu queria ser professor e sempre fui tempo parcial justamente para poder ter um vínculo com a universidade, me deixando sempre atualizado, no entanto, mantendo a clínica e mantendo o consultório ativo, né? Eu fiz isso a minha vida inteira. Então, essas duas coisas aconteceram simultaneamente. Mas naquela época, né, Laje, você sabe, era um pouco diferente. Os desafios eram muito maiores por conta da oferta muito menor, né? Hoje você tem aí uma série de programas de qualidade sendo oferecidos. A pessoa, ela praticamente não precisa se deslocar, né? Quase que invariavelmente você está próximo a um programa que pode te alavancar profissionalmente. Eu sou um fã da educação, não existe como você... Aqui nos Estados Unidos, mesma coisa, não existe como você progredir, e tem estudos mostrando isso, né, que você só consegue adotar novas técnicas e dominar essas novas técnicas a partir do momento que você vai, se educa, se prepara num bom programa de pós-graduação, que pode ser sazonal, que pode ser de 6 meses, pode ser de 3 meses, pode ser de 1 ano. Hoje existem opções as mais variadas dentro daquilo que você gostaria de alcançar, os níveis que você gostaria de alcançar. Então, realmente, hoje é uma questão mais de fórum íntimo em relação à decisão, né? Do que propriamente da possibilidade. Possibilidade existe. Né? Eu te perguntei porque existem duas tendências. A tendência do superplanejamento, né? Eu vou me formar, vou fazer uma especialização, vou fazer um mestrado, doutorado, ou deixa a vida me levar, como se você estivesse, de alguma forma, sentindo se o caminho se faz o ideal ou se apresenta como o ideal. Mas eu acho que o fundamental de tudo isso, que pelo que você está me contando, tem muito vínculo com a perseverança, com a persistência, buscar esse caminho, né? Você foi quase, de alguma forma, um caminho sem volta. Você falou uma verdade. Isso daí faz com que você pense mais, que você tente estabelecer uma base melhor para que você não tenha uma decepção no meio do caminho. Decepções há, né? É lógico que existe, né? Não existe uma solução. Você falou uma coisa muito interessante, que é aquela pessoa que planeja e a pessoa que deixa a vida me levar. Eu acho que tem que ter um meio termo. A pessoa que planeja, eu incluído, a pessoa que sempre planejou e tentou manter sob segurança, né? Sob controle, tudo, essa pessoa se decepciona muito fácil. Essa pessoa não tange as coisas que fazem bem para você e aqueles que você ama, aqueles que te amam e que você ama também, né? Exemplificando, né? Você não pode ser um super planejador porque você esquece sempre de planejar aquilo que é necessário para você ter uma vida desprovida de problemas mentais, que é o seu lazer, que é o seu momento junto com a sua família, a sua qualidade de vida. Normalmente os super planejadores, de novo eu incluído, esquecem de fazer um esporte, de fazer fazer um lazer, de ter um hobby, de ler alguma coisa que não seja da profissão e assim por diante. Então, isso daí não pode acontecer, não deve acontecer. De outra maneira, o deixa a vida me levar também, esse está sempre
na iminência de ter um vento contrário, às vezes até leve. Veja só, então, essa capacidade de controle que a gente tem das coisas tem que ser bastante balanceada, como eu estava falando. Mas, no meu caso, especificamente, por mais que eu tenha tentado esse controle das coisas, a vida realmente profissional da gente, ela tem os seus altos e tem os seus baixos, né? Eu fiquei 10 anos trabalhando na Ultradent, eu não tinha a menor intenção de sair da empresa, absolutamente a menor intenção. Eu queria me aposentar lá, uma vida equalizada, tranquila, filha estudando na escola, uma boa casa, um salário bastante compatível com o padrão de vida que eu quero, que eu sempre quis ter. Nunca fui uma pessoa também de altos desejos, mas estava tudo correndo bem. De repente, acabou o emprego, desconectaram-me, e eu tive que procurar um novo emprego. Simples assim. Então, veja, eu consigo controlar tudo? Não. O que aconteceu? A empresa teve uma mudança radical de administração por conta de várias coisas que aconteceram que não veio ao caso. Mudou-se a administração, né? Mudou-se os critérios. Então, ortodontia dentro da empresa, endodontia dentro da empresa, implante dentro da empresa, tudo isso foi sacado fora, porque é uma decisão de negócio, uma decisão de business. Toda empresa tem isso, né? Uma gestão, simplesmente uma questão de gestão. E principalmente, isso é importante que as pessoas saibam, quando você trabalha em pesquisa e desenvolvimento, quando você trabalha dentro de uma empresa nessa linha, não se esqueça que você tem contrato de não competição, contrato que você não pode continuar projetos que você começou na empresa, você tem que começar novos projetos. Enfim, é uma coisa que eu fiquei pendurado 1 ano e meio, né? E lembre-se que foi 2019, novembro de 2019. Janeiro de 2020 veio o Covid. Então foi um grande desafio que aconteceu nas nossas vidas, minha, da Ana e da Paty, da minha família toda, com todo esse background de Covid, de não poder viajar, de não poder fazer, de não poder acontecer. Mas graças a Deus a gente se recolocou até que em menos de um mês, né? Mas não foi fácil. Não foi fácil e não é fácil, né? Então, para aqueles que estão nos ouvindo e que começam a pensar, vamos tentar dar algumas opções para eles, né? Porque eu acho que chega de ouvir da minha história só, né? Minha história não é legal, mas muito boa. Pode servir de algum exemplo, como pode também servir pelo menos de um exemplo a ser seguido ou não ser seguido, né? Mas alinhando, como você gosta de falar, vamos alinhar um pouquinho essa nossa conversa para dar um sentido nela, né? O que não pode acontecer na cabeça da moçada que está na escola e já pensando na vida profissional é entrar em parafuso, é desesperar. Eu tive, contando mais um pouquinho da minha experiência, quando eu estava na fila para receber o diploma, né? Então tinha lá o professor, os professores homenageados, aquela fila toda que você vai andando. Tinha um professor da cadeira de endodontia, que foi meu professor, e ele estava de pé, cumprimentando as pessoas que passavam por ali. E o cumprimento dele, ele logicamente não quis fazer isso, tenho certeza não quis fazer isso com má intenção, mas o cumprimento dele era assim, ó: bem-vindo ao mundo dos desempregados. Cumprimentava o outro: bem-vindo ao mundo dos desempregados. E isso daí não procede, né? Olha, em primeiro lugar,
você pode ser assaltado, sua casa pode pegar fogo, né? Você pode perder seu carro, você pode perder um monte de coisa, mas você não perde o seu diploma. Você não perde a sua capacitação. Você não perde o seu conhecimento e a sua possibilidade de trabalhar. Você, uma vez sendo cirurgião dentista, tendo seu registro no conselho, acabou. Você vai poder trabalhar. Aonde você vai trabalhar e como você vai trabalhar, lógico, depende. Mas as metas precisam ser estabelecidas, né? E qual é o período pelo qual você vai ter que passar para alcançar a meta? Pode ser distendido, pode ser estendido, pode ser contraído, vai depender de muitas coisas, muito mais principalmente de você mesmo. Mas essas metas, elas precisam ser consistentes. Então, eu quero dar aula, pronto, é uma meta. Eu quero trabalhar numa odontologia de grupo para melhorar o nível dessa odontologia de grupo, é uma meta. Mas, enfim, são metas que você estabelece. E essas metas, elas não podem ser opressivas, mas também não podem ser muito distendidas, né? Elas têm que ter aquele aprisionamento correto, não te apertando muito, não te soltando muito, fazendo com que você siga o seu caminho que você estabeleça. Metas mudam, né? Eu tinha uma meta de ser professor, hoje eu estou aqui nos Estados Unidos fazendo desenvolvimento de produto, né? Então, muda, a coisa muda, mas muda gradualmente. Você vai melhorando, vai repensando, vai ajustando para cima ou até para baixo as suas metas na medida da sua necessidade, né? Educação é fundamental. Eu acho que não tem como você sair disso. Não tem como você escapar. Escolha um bom grupo para se juntar, um grupo que não somente te dê aquilo que você precisa, ou seja, um diploma de especialista, um diploma de mestre ou de doutor, mas que dê continuidade, porque hoje as coisas precisam de continuidade. Aquilo que eu aprendi no meu doutorado, ou vamos dizer, na minha especialização, as técnicas que a gente usava, muito pouco, quase nada se usa hoje. Talvez a anestesia tenha mudado menos, né? Mas o resto praticamente mudou tudo. O isolamento absoluto meio que continua mesmo também. Mas o resto quase que mudou tudo, né? Eu aprendi a fazer uma belíssima instrumentação manual na minha especialização, né? E fomos juntos em 2000 lá para Malefé. Eu me lembro que cada um recebeu uma caixa de instrumento rotatório e a gente começou a trabalhar. Eu lembro disso. Você se lembra daquela viagem para Baleguê que nós fomos juntos? E assim, eu acho que nós tivemos essa experiência de ser os desbravadores, o que nos deu bastante bagagem, mas também alguma decepção inusitada. Mas o aluno hoje, essa moçada hoje, precisa estabelecer essa meta e precisa concretizá-la, né? Na cabeça, pelo menos. Porque hoje é muito fácil você mudar, né, Laje? Hoje, essa dispersão que a mídia nos oferece, né? Você está falando, eu estou falando com Laje, mas eu estou atendendo aqui uma mensagem que chegou no WhatsApp, mas eu também estou vendo se o meu post do Facebook ou do Instagram teve 900 mil likes, ou se teve algum dislike, quem foi, tudo ao mesmo tempo. E ainda estou assistindo a Netflix um filme que eu queria assistir. Essas coisas, data vênia, com todo respeito à geração, sei lá qual que é agora, que acha que compartimentizou o cérebro e consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Não consegue. Pelo menos não consegue concretizar metas que podem ser alcançadas, mas que são difíceis de ser alcançadas, né? Então, realmente, se você está nesse dilema,
se aquiete, concretize na sua cabeça a sua meta e persiga a sua meta. Então, eu vou alinhavar um pouquinho o que eu acho, o que eu falaria para minha filha se ela estivesse fazendo odontologia hoje, né? Então, todo mundo sabe as opções que existem. É a odontologia de grupo, é o consultório, é o ensino, é isso e aquilo. Mas existe uma coisa que as pessoas podem explorar também. Não é o caminho mais fácil, mas é um caminho interessante, né? O que acontece? Quando você abre um pouquinho a sua cabeça e sai outside the box, sai da caixinha, e você começa a pensar, olha, existem empresas, como essas que eu citei e outras tantas, né? Essas empresas, elas estão sempre procurando um profissional que ele conheça odontologia, principalmente e preferencialmente se for um dentista, mas que tenha outras aptidões também. Aptidões de marketing, de regulatório e de vendas. Principalmente esses 3. Se tiver mais, melhor. Um profissional que tenha um MBA, por exemplo, em marketing, um profissional que tenha 2 MBAs em marketing e vendas e que conheça regulatório. Um profissional que faça tudo isso e que fale fluentemente inglês e espanhol. Rapaz, quanto mais você vai acumulando nesse sentido, mais você vai notando que você vai se especificando para um nicho de mercado que está sempre aberto. Um outro caminho é tentar ser dentista aqui nos Estados Unidos. Um endodontista ruim, mãozinha quebrada, né? Daquele tipo bicho preguiça que fala, aquele que vai te irritando quando vai falando, ele não ganha menos que $500 mil por ano aqui. Um endodontista Laje Marques ganharia 1,5 milhão, né? 1,5 milhão por ano, meu amigo. Você vai ter você não vai ter só o seu iate em Miami, como você vai estacionar a sua Ferrari muito próximo do seu iate, né, em Miami. Então você vai estudar, você vai fazer 2 anos de faculdade, ou no Colorado, ou aqui em Las Vegas tem uma, né? E você vai fazer a sua capacitação, ou seja, você faz a faculdade de odontologia e refaz 2 anos. Você vai pagar aí em torno de $60, $70 mil por ano, mais as suas necessidades de vida, quer dizer, você vai gastar aí $200 mil por ano, R$1 milhão. Mas existem essas opções? Existem. Eu, por exemplo, se eu tivesse um profissional que fosse um dentista mais qualificado no marketing, qualificado em vendas, falasse inglês, falasse espanhol, já tem uma posição certa aqui na empresa que eu trabalho, né? E eu ia treinar esse profissional para quando eu saísse, deixasse alguém no meu lugar. Porque foi isso que eu tive que fazer. E eu ia treinar esse profissional para quando eu saísse, deixasse alguém no meu lugar. Porque foi isso que eu tive que fazer. Eu tive que fazer regulatório, eu tive que fazer marketing, eu tive que fazer vendas, eu tive que fazer manufacturing process, que é saber como que as máquinas trabalham, como, quando e onde. Não é você apertar botão, não. É você fazer uma linha de produção. Você tem que saber fazer isso para você poder fazer as coisas acontecerem. O IVEC é um exemplo típico disso daí. Eu tive que procurar uma máquina que fizesse a injeção de um polímero misto, que é poliéter ketônico com polietileno, né? E que essa máquina tivesse a capacidade de trabalhar com uma temperatura de 350 graus e com 40 atm de pressão. É uma máquina que são pouquíssimas no mundo, e você tem que montar a máquina. Você não vai lá na minha empresa e compra uma. Você tem que fabricar a máquina. Bom, eu só tenho que te agradecer, né? A gente está diante aqui de um profissional de sucesso que sai lá de Londrina, faz a faculdade em Londrina e caminha, né, com essa história toda belíssima que ele colocou para a gente aqui.
Realmente é um orgulho, né, para a odontologia, para a endodontia do Brasil, a gente não tem dúvida disso, você sabe disso, sabe o carinho que eu tenho por você. E eu faço questão de agradecer a oportunidade que você está me dando de conversar em português com um profissional que, muito antes da nossa amizade, já era da minha admiração, e eu já conhecia de longa data, pela sua contribuição, Laje. A sua contribuição muitas vezes excedendo aquilo que você, como professor, como piano, como um cara muito bem colocado e respeitado nesse círculo, né, da endodontia, que não é muito grande, né? Mas você excedeu isso daí, quer seja pela maneira com que você encara a sua vida, uma maneira muito distinta, muito legal, quer seja pela sua capacidade de comunicação e quer seja pela sua disposição de estar aqui num momento como esse, simplesmente por estar, simplesmente para enfim, compartilhar aquilo que você tem de uma maneira bastante produtiva, né? Que você fez da sua vida profissional uma coisa muito bacana. Eu gosto muito dessas oportunidades, porque a gente pode compartilhar um pouco. Minha vida aqui é muito solitária, por incrível que pareça, né? Eu tenho pouquíssimos amigos, não vejo os meus amigos, colegas a miúde, tenho que vê-los somente por essa telinha aqui, mas quando isso acontece, eu fico extremamente feliz. Haja visto que a gente já está aqui há mais de 2 horas conversando e se não parar, não vai parar nunca, né? Agradeço mais uma vez essa oportunidade que você me deu, o carinho pelo qual você tem por mim é recíproco, né? A amizade é muito grande e a admiração da minha parte por você, pela sua história e pela maneira legal que você vive, né? É bastante grande. Obrigado, meu querido. A gente vai se falando, tá bom? Muito obrigado. Tá bom, Laje. Pelo depoimento. Que é isso. Estou à sua disposição sempre. Tá bom?